Enquanto isso, investidores acompanham a reunião de política monetária do Federal Reserve e também monitoram os riscos de um eventual envolvimento direto dos Estados Unidos no conflito no Oriente Médio. Rodrigo Viga volta a conversar conosco ao vivo e traz essas repercussões para a gente, né, Viga? É isso, Soraya. Hoje é a chamada super quarta, né? Tem reunião do FED terminando nos Estados Unidos, tem também reunião do Copom, Comitê de Política Monetária, terminando por aqui. É claro, esse é um tempero, esse é um ingrediente novo para ser analisado pelos representantes dos respectivos bancos centrais aqui do Brasil e o FED, que é o BC, vamos chamar assim, norte-americano. Por lá, o que se fala é que a tendência seja da manutenção da taxa de juros anual lá é através de range, é uma banda, não é uma taxa fixa como usamos aqui no Brasil, entre 4,25 e 4,50. É claro que o fator guerra, afinal de contas, os Estados Unidos sempre estão diretamente ou indiretamente ligados aos conflitos, dessa vez muito diretamente, porque tem o Israel como uma espécie de base, mas há outros ingredientes, outras variáveis, elementos que precisam ser considerados para a fixação de uma taxa de juros. No caso norte-americano, tem a ver também com a questão envolvendo o varejo dos Estados Unidos e a produção industrial por lá. A inflação parece um pouco mais comportada no território norte-americano. Diferentemente daqui, onde a trajetória inflacionária em 12 meses é até de declínio, viu, minha cara Soraya, Nonato, 20 espectadores e internautas da Jovem Pan. Mas a nossa inflação ainda está bem distante do limite da meta. O limite da meta para esse ano é de 4,5%. E o último IPCA, em 12 meses, estava em 5,3% aproximadamente. Ou seja, ainda tem que remar muito o Banco Central para essa convergência da taxa de inflação para o centro da meta. Por isso, pelo elemento guerra e outros fatores, como a própria resiliência aqui da economia brasileira nesse primeiro trimestre, talvez no primeiro quadrimestre, há quem ache que dessa vez o Copom vai deixar de lado qualquer possibilidade de manutenção da Selic em 14,75 e puxar a Selic para 15%, ou seja, uma elevação de 0,25 ponto percentual. O mercado está apostando que no fechamento desse ano de 25, Soraya, Nonato, 20 espectadores internautas da Jovem Pan, a taxa Selic vai estar anualizada em 14,75%. É sempre importante falar sobre o petróleo, né? Porque tem uma vida bastante dinâmica. Nesse momento, na fotografia de agora, ele está subindo ligeiramente 0,25%, cotado a $76,70 os contratos futuros do barril do petróleo do tipo Brent, que é usado para a equação de preços da Petrobras. Petrobras é a formadora dos preços dos derivados de petróleo em suas refinarias. O que a gente pode ver que está acontecendo agora, minha cara Soraya e Nonato? Segundo os importadores de derivados de petróleo, hoje já há um gap, já há uma distância significativa, especialmente para o preço do diesel, praticado aqui dentro, em relação aos preços internacionais. O preço do diesel e da gasolina estaria mais barato aqui do que lá fora. O diesel 17% mais barato, ou seja, 55 centavos segundo a Abicom, enquanto que a gasolina, a diferença é um pouco menor, esse gap é de 6%, aqui a gasolina estaria sendo vendida a 16 centavos mais barato do que as referências e parâmetros internacionais. Logo mais à tarde, vai ter um evento da Petrobras aqui no Rio de Janeiro para celebrar um ano da gestão da presidente Magda Chambriard. Essa é uma gestão, uma administração marcada por mais reduções do que altas nos preços dos derivados. E a Petrobras está monitorando, está olhando o comportamento do petróleo em relação a esse conflito entre Irã e Israel. Os preços já subiram. Sexta-feira, 7%, uma pequena queda na segunda, uma alta de mais de 4% ontem e agora estão subindo ligeiramente. As minhas fontes dentro da Petrobras, viu, Soraya e Nonato, dizem o seguinte: antes da guerra, a Petrobras já estava trabalhando com uma perspectiva de um petróleo um pouquinho mais alto do que aquele patamar de 60, 65 dólares, que era muito baixo. Estava trabalhando com a perspectiva de 70, 75 dólares. Ou seja, se esse patamar de hoje, 76 dólares, perdurar, for uma nova base, um novo parâmetro, talvez tenhamos aí uma mexida no preço dos derivados de petróleo no mercado interno no curto prazo. Soraya e Nonato.
Viga. Por enquanto, a essa hora da super quarta, a gente só pode supor o que vai acontecer. Fica essa grande expectativa. Obrigada pelas suas informações. Deixa eu chamar aqui a Daisy Chiocari para que ela traga, então, as suas supervisões. Vamos ver aí, suposições, melhor dizendo. Então, prevê que aí o Fed continue parado, mantenha os juros inalterados e, em relação ao Copom, aqui é o Brasil ainda uma incógnita, né, Daisy? Soraya, o mercado financeiro ele está agindo como se fosse um sismógrafo global, né? De um lado fica de olho ali na possível entrada dos Estados Unidos nesse conflito e do outro lado nessa escalada entre Irã e Israel, né? Se de olho nos Estados Unidos, a manutenção da taxa básica dos juros, ela pode indicar uma pressão sobre a moeda dos países emergentes e isso atrasa o crescimento global, né? Do outro lado, o mercado financeiro olha para essa escalada entre Irã e Israel por causa do preço do petróleo. Esse preço do petróleo vai acabar pressionando também o valor do diesel, da gasolina, então acaba tendo uma consequência no mundo inteiro, né? Fato é que hoje a gente pode falar que uma das poucas vezes o mercado financeiro está mais de olho na geopolítica mundial do que no lucro trimestral. Exatamente. Bom, nosso